quer ser aprovado na prova teórica do Detran, independente em qual estado você esteja, existem dois segredos que vão te ajudar. Primeiro deles é vocês estudarem os temas que são mais cobrados, que é legislação e direção defensiva, que é o que tem maior peso, que tem a maior quantidade de questões. E o segundo segredo é vocês estarem sempre se atualizando das questões que estão caindo, das questões que são mais cobradas na prova teórica, que é exatamente o que você vai encontrar nesse vídeo aqui. No canal aqui também tem os vídeos de resumo de todas as matérias, então aconselho vocês a assistir também. E nesse daqui a gente vai revisar as principais questões que são cobradas de legislação. E vamos começar falando dos recursos de multa. Então, lembrem-se sempre, quando falarmos em recurso de multa, da seguinte escadinha: Jari, CETRAN, não cabe recurso. Então, quando ele não mencionar na pergunta a palavra Jari, a resposta terá que ter Jari ou Jari e CETRAN, que é o caso da primeira pergunta. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso Jari ou Jari e ao CETRAN. A segunda, mesma coisa, julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, é de competência. Notem que ele já mencionou a palavra JARI. Então, a resposta tem que ter a presença da palavra CETRAN, então, dos conselhos estaduais de trânsito, no caso o CETRAN, e tem também o complemento do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRADIF. Mas, em resumo, lembre-se da escada. Primeiro degrau, JARI. Segundo degrau, CETRAN. Terceiro degrau, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer que, se for igual à primeira pergunta, ele não mencionar órgão nenhum, a resposta tem que ter a presença da JARI. Se na pergunta ele já mencionar a JARI, a resposta tem que ter a presença da palavra CETRAN. E quando na pergunta ele mencionar os dois, JARI e CETRAN, aí a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Outro ponto bem cobrado é a renovação da carteira. Então, nós sabemos que tem algumas regras que mudaram. Então, a pergunta diz o seguinte: um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B, desde os 18, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada 3 anos, independente se ele fez a carteira com 18, com 28, com 68, todos os condutores que tiverem 70 anos ou mais irão renovar de 3 em 3. Até 49 anos, a renovação será de 10 em 10, de 50 a 69, de 5 em 5, e a partir de 70 anos, aí será de 3 em 3. Mas atenção, os condutores que têm o toxicológico, as categorias C, D e E, o toxicológico ele é renovável a cada 2 anos e 6 meses. Então, vai renovar o toxicológico, não renova a carteira, tá? Ele vai apenas alterar lá na carteira digital. A renovação normal será de 10 em 10 para quem tem até 49 anos, de 50 a 69 vai ser de 5 em 5 e a partir dos 70 será de 3 em 3. Com relação às categorias, ele também pode cobrar de vocês, então nós precisamos saber que categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, que a B é para o carro, que a C é para o caminhão pequeno, que a D é para ônibus, que a E é para carreta. A categoria B, de bola, e D, de dado, ela vai transportar pessoas, enquanto a C e a E transporta cargas. Olha a importância dessa dica. Na primeira questão, ele fala da habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga. Se ele falou carga, a resposta ou vai ser C ou vai ser E. Se for acima de 3.500 é C, se for acima de 6.000 quilos, aí é categoria E. E a segunda fala do condutor habilitado na categoria C, o que ele pode dirigir? Além da categoria C, tudo que está abaixo dela. Se ele fez a C, quer dizer que ele fez a B. Então, o B que é para o automóvel e o C que é para o caminhão. Outra coisa bem cobrada também são as regras, as normas, né, de circulação e conduta, principalmente as regras de preferência em cruzamento sem sinalização.
Então, sempre que cair para vocês falando do ônibus que vem pela avenida, etc e tal, e o automóvel que vem pela direita, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, notem que em relação ao ônibus e ao carro, quem está na direita é o carro está na direita do ônibus, então ele tem a preferência. Olhem a segunda questão, é a mesma coisa. Nós temos um caminhão e temos um automóvel. Notem que na direita do automóvel não tem ninguém, porém na direita do caminhão está o automóvel. Então a preferência é do automóvel porque ele está na via à direita do caminhão. Então, em cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vier pela direita do condutor. Independente se é ônibus, se é caminhão, a preferência é de quem estiver na direita. Quando falarmos em rotatória, cuidem, porque existem duas regras. Primeiro, vai seguir a sinalização. Quando não tiver sinalização, não tem placa, não tem tartaruga, não tem nada, aí será de quem por ela estiver circulando. Rotatória, quem por ela estiver circulando. Outro item importantíssimo é a prioridade no trânsito. Primeiro, a prioridade no trânsito é do pedestre, porque o pedestre ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Porém, ele pode te perguntar qual a sinalização que prevalece sobre as demais. Neste caso, são os gestos do agente da autoridade de trânsito. Pode cair lá uma questão que diz assim: você está num semáforo, o semáforo está vermelho, mas o agente de trânsito manda você seguir. O que você vai fazer? A ordem do agente prevalece sobre o sinal. Então, você vai acatar a ordem do agente e avançar. Então, lembre-se, a prioridade no trânsito é do pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo, e a sinalização que prevalece sobre as demais é os gestos de agentes de autoridade de trânsito. Outras três questões também que caem bastante. Primeiro, nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é proibido. Ultrapassar na esquina, no cruzamento, que a interseção é proibido, ultrapassar pelo acostamento, em faixa dupla, em aclives, declives ou locais que não tenha visibilidade. Todas são infrações gravíssimas, com 7 pontos. E também ele pode perguntar da manobra de marcha ré. A manobra de marcha ré, ela deve ser executada para pequenas manobras, sempre em velocidade reduzida, e ela será proibida nas esquinas. Então, ele pode perguntar: a manobra de marcha ré não deve ser executada onde? Nas esquinas. Por quê? Porque nas esquinas é proibido. E o trânsito em marcha ré é permitido apenas para pequenas manobras e em velocidade reduzida. A diferença entre uma parada e um estacionamento. Primeira questão: a imobilização do veículo durante o tempo permitido para o embarque e desembarque de pessoas é caracterizada como parada, porque são apenas alguns segundos. A pessoa não estaciona, não desliga, não desce, ela faz uma parada rápida apenas para embarque e desembarque. A segunda questão: a imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga. Opa, pera lá. Se eu vou fazer a operação de carga e descarga, eu vou ter que estacionar, vou ter que pôr em neutro, puxar o freio de mão, desligar e descer. Para fazer todo esse processo, provavelmente vai mais de hora. Então, é um estacionamento. Cuidem, porque não é infração. Ele não está dizendo que a pessoa parou errado ou algo assim. Ele quer apenas saber o que é, né, a imobilização do veículo na via para operação de carga e descarga. Para operação de carga e descarga, é considerado um estacionamento. Agora, apenas para o embarque e desembarque é apenas uma parada. Ó, mais uma dica valiosa para vocês, uma não, duas. Primeiro, sempre que vocês estiverem assistindo vídeos, principalmente quando for revisão de conteúdo, sempre procurem assistir 3, 4, 5 vezes o mesmo vídeo para fixar bem o conteúdo. E segundo, sempre façam as anotações das dicas, dos macetes, porque vai ajudar vocês a gravar com muito mais facilidade o conteúdo.
Agora vamos falar um pouquinho das infrações. Primeiro, ele pode perguntar: o que constitui infração de trânsito? É a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E ele ainda pode perguntar: o condutor ele comete uma infração de trânsito quando? Quando ele faz alguma coisa errada, ou seja, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E claro que, relacionado às infrações, nós vamos ter as gravidades, que vocês precisam saber a pontuação. Gravíssima, que é 7, grave, que é 5, média, que é 4 e leve, que é 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Então, infração é inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, e o condutor ele comete uma infração quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E as infrações serão gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, ou seja, tem uma plaquinha dizendo que é proibido estacionar. E você mesmo assim estacionar, primeiro é uma infração média com 4 pontos. Agora tem um detalhe: toda vez que você estacionar de maneira errada, em local errado, em horário errado, em vaga que não é sua, vai gerar a remoção. Anotem aí: retenção é algo temporário, apenas para consertar algo que está errado. A remoção é quando você estaciona de maneira irregular, a não ser nessa exceção que eu coloquei aqui, que é quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade. Ele vai ter a multa e vai ter a remoção. Poxa, prof, mas ele não está estacionado errado, por que tem remoção? É simples. A identificação externa dos veículos é feita por meio das placas, dianteira e traseira, com os caracteres iguais aos do documento, exceto as motos, que têm apenas a placa traseira. Então, pensem comigo. Se esse veículo cometer uma multa, uma infração, atropelar ou matar alguém no trânsito, ele não vai poder ser identificado. É por isso que vai gerar a remoção. Então, a retenção é quando tem algo errado, algo para arrumar, e a remoção é quando o veículo estiver estacionado de maneira irregular, ou então, quando ele estiver com placas que não tem como identificar aquele veículo. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos é uma infração. É uma infração de natureza média com 4 pontos. Olhem só, por que é só uma infração? Porque não tem nada para arrumar, esse veículo não está estacionado de maneira irregular, é apenas uma atitude errada. Por exemplo, furar o sinal vermelho. É uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é só multa. Por quê? Porque é uma atitude errada. Então, quando for uma atitude errada, é apenas multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, multa e retenção. E quando tiver estacionado de maneira irregular, multa e remoção. Em via, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Importantíssimo, os ciclistas eles vão circular na via junto com os veículos motorizados. E tem mais, cuidem. As bicicletas, os ciclistas vão andar na rua junto com os veículos, no mesmo sentido, sempre com preferência, com prioridade. E nós, ao passarmos pelo ciclista, temos que manter a distância de 1,5 metros. Outras duas questões bem cobradas sobre os ciclistas. Primeiro, quando falarmos em calçadas e passeios, é permitido desde que devidamente sinalizado. Agora, quando falar da proibição, a resposta sempre terá que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito à multa. Por que gravíssima? Todas as infrações gravíssimas são as que colocam a vida tua e a dos outros em risco.
A ciclovia e ciclofaixa é de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você colocar teu carro lá, você vai colocar a vida deles em risco, então é uma infração gravíssima. Por que que é sujeito à multa? Porque precisa uma autoridade de trânsito ver a infração para daí aplicar a penalidade. Importante, transitar em ciclovia e ciclofaixa é gravíssima. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização novamente, é uma atitude, então é infração grave com 5 pontos na CNH e multa. Por ser uma atitude errada, é apenas multa. Vamos falar rapidinho agora sobre a cassação da carteira. O que que é cassação? Cassação é quando o condutor perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, e ele volta a estaca zero. Quando que ele vai ser cassado? Quando for condenado judicialmente por delito de trânsito. Anotem aí. Cassação, 2 pontinhos, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Ok, ele foi cassado, ele vai se reabilitar? Pode? Pode. Porém, ele tem que aguardar um período. Esse período será de 2 anos, na primeira pergunta, 24 meses do efetivo cumprimento da pena na segunda. Profilu, mas 2 anos e 24 meses não é a mesma coisa? É. Mas ele pode cair nessas duas configurações e para você não ficar na dúvida se está certo ou se está errado, as duas estão corretas. 2 anos está correto, como 24 meses também está correto. E a outra diz o seguinte, um condutor ao ter sua CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso, ou seja, condenado judicialmente por delito de trânsito, poderá se reabilitar após 2 anos. Ok, ele já contou todo o processo, só que agora ele quer saber o que precisa. Primeiro, ele vai fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames necessários à habilitação, mas claro, após 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. As únicas placas que constituem infração são as placas vermelhas, ou seja, a sinalização de regulamentação. Por exemplo, avançar a placa de pare, ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Então, todas as placas vermelhas, o desrespeito gera multa, gera infração. E na segunda ele diz o seguinte, as placas que avisam, que alertam aos usuários da existência e natureza de perigo potencial na via são as placas amarelas. As placas amarelas, elas vão avisar, advertir, alertar sobre perigos potenciais na via, certo? São situações futuras, por exemplo, ali na frente vai ter uma pista escorregadia, vai ter uma curva, então as placas amarelas, elas estão indicando situações futuras que irão acontecer. Essa outra questão aqui também está sendo cobrada bastante, não tem esses desenhos, essas figuras, eu coloquei para facilitar vocês entenderem a questão. Diz assim, a sinalização horizontal. O que é sinalização horizontal? Todas as plaquinhas que nós vimos anteriormente, as plaquinhas de regulamentação, de advertência, elas são sinalizações verticais, porque elas estão em pé. Agora, todos os desenhos, os inscritos, as marcações pintados ou apostos no pavimento, a faixa de pedestre, a faixa de divisão de pista, de estacionamento, elas são sinalização horizontal, porque elas estão deitadas, elas estão desenhadas. E ele diz, de cor vermelha, regulamenta o quê? A limitação de espaços de ciclovias e símbolos de emergência. A limitação de espaços de ciclovia e símbolos de emergência. O condutor de veículo, com o braço esquerdo estendido para fora, horizontalmente. Bom, se é horizontalmente é porque o braço está deitado. Sem movimentá-lo, indica para os condutores que irá. Primeira figurinha ali, dobrar
à esquerda. Então, sempre que cair essa questão, lembre-se dessa figura. O condutor com o braço esticado para a esquerda significa que ele quer virar para a esquerda. Aí eu coloquei aqui as duas que são bem importantes, que são os gestos do condutor e também o silvo. Então, o condutor com o braço esticado para a esquerda, ele quer dobrar para a esquerda. Com o braço levantado para cima, ele quer dobrar à direita. Agora, se ele tiver com o braço esticado balançando, significa que ele quer diminuir a marcha ou parar. E com relação aos silvos, é importante lembrar que, primeiro, que os silvos eles têm que ser usados juntamente com os gestos do agente de trânsito. Que um silvo breve significa siga, 2 silvos breves é pare e um silvo longo é diminua a marcha. Um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare e um silvo longo é diminua a marcha. Tá, então, pessoal, algumas questões aí na ordem, né, na sequência da apostila para ajudar, auxiliar vocês aí na prova teórica do Detran. Reforço que o conteúdo desse canal ele é válido para todo o Brasil, independente em qual cidade, em qual estado vocês estejam, podem utilizar, podem confiar, porque é o mesmo conteúdo, porque o CTB, a sigla CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro, ele é válido sim para todo o território nacional. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o teu joinha, o teu like, claro, deixar o teu comentário, comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos e já quero agradecer o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Quero dizer que é um prazer enorme para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. E claro que eu quero continuar desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. Um abraço bem carinhoso da Prof. Lu Mendes e até o nosso próximo vídeo. Ah, e não esquece de compartilhar também esse canal aí com todos que você sabe que tá precisando desse conteúdo. Compartilha na tua rede social, nos grupos do WhatsApp, para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas com esse conteúdo que é 100% gratuito.